dia a todas e a todos. Ontem já tive a oportunidade de conversar com colegas das creches, de jardim. Hoje creio que é o meu mundo, primeiro fundamental, não é? Mas o meu mundo é todos os segmentos. Eu trabalhei desde o fundamental até pós-graduações em universidade, no ensino médio, que eu sou engenheiro, portanto. Mas aquilo que tornou a Escola da Ponte famosa foi no Fundamental 1, que agora é todo fundamental e depois vai. Então, e quando chego, eu vou disposto para escutar. Eu pergunto o que é que querem saber. Depois dialogar um pouco e também fazer um convite para tentar ser útil. Ontem, durante a manhã e durante a tarde, nada se repetiu, porque as perguntas foram diferentes. Mas hoje talvez tenha de repetir uma ou outra coisa que são fundamentais para que haja alguém que faça uma pergunta. Eu quando pergunto o que é que querem saber, normalmente ninguém pergunta nada, ficam desconfiados, assim, o que é que ele quer. Mas esse é o meu modo de trabalhar desde há 53 anos. Quando nós passamos do centro no professor para o centro no aluno, nós perguntávamos ao aluno: o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres saber? Com quem queres conviver? O que é que tu queres ser? Não é quando for grande, o que é que tu queres ser? E partíamos daí para construir roteiros de estudo. Mas eu estava há pouco a ver o trabalho da Elsa e me fez lembrar aquilo que também eu vivi no campo da alfabetização. E foi um sentimento muito estranho quando a Elsa mostrou a Magda e a Emília. Eu convivi com essa gente, são da minha idade. Eu ainda estou aqui, elas já foram. Digo-vos que é muito incómodo, mas eu agradeço à Elsa ter prestado a homenagem. A última homenagem prestada à Magda Soares foi feita por mim na Feira Literária de Ouro Preto, de Ribeirão Preto, 4 meses antes dela falecer. Ela já não saía de casa e conversámos pela internet, foi bonito. Enfim, coisas de velho, insuportável. Vá lá, alguém tem uma perguntinha por aí? Oh, é extraordinário. Vamos lá, parabéns. É raríssimo. Opa, obrigado, Pacheco. Primeiro, prazer te conhecer pessoalmente. E segunda pergunta, para iniciar a tua fala, eu queria que você falasse o seguinte: você acha possível, você acha coerente a coexistência entre uma educação democrática, como você propõe, e um projeto neoliberal de governo para a educação? Você acha isso coerente e possível, essa coexistência? Obrigado. O teu nome? Peter. Peter. Excelente colocação. Olha, não é possível. É evidente que são opções completamente opostas. Mesmo quando se fala do centro no aluno, nós estamos a falar de uma proposta neoliberal, que é o centro no indivíduo que compete com outro indivíduo. Mas eu não me tinha apercebido disso. Eu só consegui entender isso quando eu comecei a ir para a África, quando eu vim para a América do Sul, porque eu vinha com uma consciência colonizadora. Eu era um etnocêntrico europeu. Às vezes até tenho vergonha desse tempo. Não é? Porque quando nós começamos a reivindicar alguma autonomia, nós verificamos que toda a construção legal estava feita segundo uma racionalidade técnica ou instrumental neoliberal. Foi um trabalho imenso. Em 1976, eu apanhei um processo disciplinar, enfim, que me levou meio ano de salário, não é? Que não era vinha da ditadura de Salazar, cuidado, não é? Eu estou a falar eu fui preso e torturado por defender professor.
E, portanto, quando eu falo alguma coisa, eu não estou a criticar professor. Eu sou o mais antigo sindicalista português. Vê-se, não é? Então, mas naquela altura, tudo estava animado de um complexo fascistizante e de uma tradição autoritária e uma legislação complementar que ainda era pior do que a original. Então, convidaram-me para a Comissão da Reforma do Sistema Educativo. Foi 2 anos de trabalho para criar a Lei de Diretrizes e Bases. Lá chama-se Lei de Bases do Sistema Educativo. Eu era o único que estava no chão da escola. Os meus colegas eram todos universitários, maravilhosos. Já morreram todos. Eles já tinham 60 e tal anos, eu tinha 20, 24. Então, quando nós conseguimos publicar a Lei de Bases, nós introduzimos nela alguns artigos que são cláusula pétrea e que criaram condições para 30 anos depois nós conquistarmos o Estatuto de Autonomia e abandonarmos toda essa tradição neoliberal. Depois disso, muita coisa aconteceu, mas não vou contar, vou só resumir o processo. Nós teríamos de partir da realidade, e a realidade era que o diretor de escola tinha dever de obediência hierárquica. Onde é que está a democracia? Se vinha a ordem de cima e o diretor não concorda, mas tem de cumprir. Onde é que está a dignidade profissional? E a autonomia? E se um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, se o professor não é autónomo, não transmite autonomia. Então, para que é que se põe isso nos projetos político-pedagógicos, quando não se pratica? Há aqui qualquer coisa de errado. Então, nós criamos 3 parágrafos do artigo 45º, foi uma trabalheira convencer aqueles deputados de que aquilo era necessário, porque o Piaget dizia que a única área das ciências humanas onde todo mundo considera que pode dar opinião é na educação. E então toda a gente dizia, eu acho que não. Eu perguntava, porquê? E eles calavam-se, não é? Porquê? E nessa altura eu descobri que não bastava ter criado uma escola da ponte, seria preciso fundamentá-la numa nova lei, numa lei prudente e numa ciência prudente da educação. Bom, então, para tentar resumir, publicamos essa lei e, tal como na Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 15º, tal como no Plano Nacional de Educação, na meta 19, estou a falar do Brasil, está lá, explícito, a necessidade da gestão democrática nas escolas. Mas nunca foi regulamentada. Há um tempo atrás eu estava num município onde trabalhei muito intensamente no chão de escola e em determinada altura, falando com o prefeito lá do município, porque nós tínhamos proposto uma minuta de termo de autonomia, porque é possível, ele disse, professor, isso é impossível porque a lei não está regulamentada. Eu disse ao meu filho, desde a década de 90 que a lei existe, não tiveram tempo de regulamentar, se não tiveram tempo nós vamos fazer na mesma. Tão simples. Ou então regulamentar. O que aconteceu em Portugal? Publica-se a Lei de Base em 86. Em 89 nós conseguimos um trabalho de 3 anos de trabalho afincado para criar o Decreto-Lei 43/89 de 1 de fevereiro, que eu sei os artigos todos direitinhos e todos os parágrafos, que é o enquadramento jurídico da autonomia das escolas. A Lidiane deve entender disso, porque é advogada. Fizemos um enquadramento jurídico em 89. Depois, mais 8 anos para publicar um decreto-lei sobre a autonomia e mais 7 anos até 2004 para o primeiro contrato de autonomia na escola pública no mundo, que foi a Escola da Ponte. Até lá, foi um caminho bem difícil. Eu, quando escrever, se eu chegar a escrever a história da Ponte, são 47 anos de resiliência e sofrimento. Não foi uma fada madrinha que chegou lá e pim! Em 76, quando eu lá cheguei, a escola não tinha banheiro. Ouviram bem? Não tinha banheiro. Os meus alunos iam ao meio do mato defecar e urinar como animais. A escola era do século XVIII, toda derrubada, eram mais buracos do que chão.
Tratavam daquela turma de lixo como animais. Humanização é preciso, e para isso é preciso autonomia e abandonar essa tradição neoliberal. A Montessori, é curioso que ela, para mim, para já, foi uma grande mulher e mãe, mas ela significa muito para mim. Porque ela anunciou exatamente a falência do sistema neoliberal, mas ao mesmo tempo interpretaram-na mal. É verdade. Mas não vou entrar por aí. Eu tenho uns livrinhos que falam disso, Peter. Se quiseres, vou deixar já o meu contacto. Dizem que é um ato suicida, porque eu recebo mais de 150 e-mails por dia, WhatsApps e tal, mas eu respondo a tudo. Eu escrevo uma cartinha todos os dias, uma cartinha. A de ontem não escrevi porque não tive tempo, mas vou juntar as duas hoje. Quem tiver aí o celular, mesmo que já tenha desligado, ligue, por favor, que eu vou deixar o meu contacto, tá bom? De Instagram e de e-mail. No Instagram, porque eu comunico todos os dias, através de uma carta, e estas duas, a de ontem e a de hoje, vão ter a data de Cubatão, 8 e 9 de outubro de 2043, que eu estou em 2043 contando o que vai acontecer em Cubatão, até 2043, atenção. Eu tenho um dedo que adivinha, como diz o outro. Já agora, uma pequena história, mas, e depois eu digo, porque me lembrei há bocadinho, quando estava a falar do rabanete, a Elsa, me lembrei do meu sobrinho, Daniel, a propósito de adivinhar as coisas, não é? E da inteligência prática das crianças. Elas nos surpreendem. Bom, é uma historinha como outra qualquer, só em homenagem à Elsa. Eu fiz especialização na área da linguística e da alfabetização linguística. E os meus sobrinhos todos não se vão escandalizar, por favor, porque foi brincando com eles, brincando. Todos aprenderam a ler entre os 4 e os 5 anos. E brincando. E um dia eu cheguei à casa do Daniel e ele estava a fazer a tarefa de casa. E eu perguntei, Daniel, então, está a correr bem? Não, tio, que chatice, mas o que é que foi? Nós fomos ao circo e a professora disse para a gente escrever uma palavra daquilo que mais gostou no circo. Eu disse, então escreve. Não posso. Mas porquê? O que eu mais gostei foi o palhaço e a professora ainda não deu o lhe nem o C de cedilha. Esperto. Mas mais do que isso, ele era filho da minha cunhada, que é educadora de infância. E ela trabalhava longe e vinha ao fim de semana. Então, ao fim de semana, eu ia ter com a Otília e perguntava, ouve lá, alguma coisa especial aconteceu? E a mãe contava-me tudo. Ele gostava muito de estar a ver umas coisas que eu tinha lá em vídeo, cassete. E eu sentava-me junto dele a ver os animais, a floresta e tal. E eu ia metendo conversa. Olha, eu tenho um dedo que adivinha, esta semana aconteceu isto e isto, ele depois aconteceu e tal. Fizemos muitas vezes esse exercício ao sábado de manhã. Até que um dia, ele tinha 4 anos, perto de 5, eu pergunto à Otília, como é que foi esta semana? Esta semana vais ter muito assunto. Ele arranjou uma namoradinha. Assim, ótimo. Lá fui eu sentar a ver, liguei a televisão, ele começou a ver, e eu começo. Ouve lá, eu sei tudo que passa contigo. Ele, sabes? Sei. Por exemplo, esta semana, tu arranjaste uma namoradinha, não foi? E ele, sem deixar de olhar para a televisão, foi. Eu disse, eu conheço-a. E ele, tu conheces? Conheço-a. Ela não tem pai? Ele tem, então estás a ver como eu conheço? Tem mãe, não tem? Tem mãe. E mora numa rua, não mora? Ele mora, e mora depois desce a rua e passa uma ponte. Ele, depois passa uma ponte, ele, não passa não. Perceberam? Que ele me armou uma cilada, ele diz, pois tem uma rua, depois tem uma ponte. Eu disse, pois tem uma ponte, ele não tem não. E acabou a conversa. E ele percebeu que eu estava, não é? É como acreditar no Papai Noel, que é ótimo. Mas voltando à questão e para terminar, mesmo conseguindo um contrato de autonomia, foi difícil depois, porque, por exemplo, havia apenas 2 cláusulas, que eram também cláusula pétrea, que diziam que o contrato só poderia ser denunciado se fosse feita uma avaliação externa negativa.
Nós já tivemos 8 avaliações internas depois dessa data, todas extraordinárias. Ou então por acordo entre as partes. O que aconteceu foi que os burocratas do Ministério conseguiram alterar a lei, porque a Escola da Ponte, dentro da lei de 97, não tem a figura de diretor, tem a figura do Conselho de Direção. Todos os órgãos são, enfim, conselhos. E no Conselho de Direção, a maioria não é professor, são pais e mães da comunidade. De modo que, quando o Ministério manda uma ordem, quem recebe essa ordem? A coordenadora do Conselho de Direção, que é uma mãe. E a mãe o que é que faz? Volta-se para os professores e pergunta, isto é para cumprir? E nós dizemos ou não, ou sim. Se dizemos sim, tudo bem. Se dizemos não, a mãe manda para o Ministério meter aquilo numa gaveta. Pronto. E acabou. Então nós somos autónomos. Mas o Ministério não é uma figura de bem. Infelizmente. Agora sim, porque o Ministro agora é meu amigo e o Secretário de Estado também. Eu preferia que não fosse, porque eu não posso... eu tive uma reunião com o Secretário de Estado e quando eu trabalhei com ele, há 40 anos atrás, para mim ele era o Toninho, ele é António, mas eu não podia chamar Toninho ao Secretário de Estado. Foi uma situação crítica, em palco, e eu, Sr. Secretário de Estado, ele, fala comigo, e eu disse, António, mas lembrando que ele era o Toninho para mim. Bom, adiante. É que o Ministério conseguiu, através de uma artimanha que eu não entendi, tirar-nos várias competências, entre elas a escolha dos professores. Nós tínhamos direito, concurso universal, todo mundo podia concorrer, com parâmetros e critérios bem definidos, com sistemas de seleção bem definidos. Estivemos 8 anos a fazer isso, e o projeto aumentou de qualidade, porque quem ia para lá, ia para um projeto, não é para ficar mais perto de casa ou o que é que seja, ia para um projeto. Acontece que eles, com uma artimanha neoliberal, acabou com a possibilidade de nós escolhermos. E agora o que acontece? Chegam lá professores que dizem, eu não sei trabalhar assim, eu só sei trabalhar dando aula e tudo mais. A coisa está complicada agora, muito complicada. Mas felizmente que a coordenadora do Conselho de Direção já está a agir e ela é brasileira. E esta? Foi aluna na Escola da Ponte, na década de 90, agora é mãe. Pois é. O tempo passa rápido. Então, eu tenho os livrinhos, Peter, e cá vai o meu contacto para quem quiser receber livrinhos, eu mando tudo, o que vós quiseres. No Instagram, abrem J. Pacheco, tudo pegadinho, pequenino, J. Pacheco, ponto, 1951. Pois é, estou velhinho. Então, aparece aí um senhor com uma criança ao colo, e tem muitas cartas aí, tem 1598 cartas neste momento. O Cubatão vai chegar a 1600, acabou o número 1600. Eu vou escrever até a hora da morte, espero que seja muito longe de agora. Vamos lá, pelo menos até 2043. Depois, quem quiser mandar-me um e-mail, é só acrescentar ao jpacheco.1951@gmail.com. E eu responderei. Pode demorar um dia, 2 ou 3, mando-vos muitos livros, desde que vós me digais o que é que pretendeis. Em relação ao Peter, eu já sei, é a questão da gestão democrática, a questão de confronto com o neoliberalismo. Mais uma perguntinha, vá lá. Eu adoro perguntas. Há um tempo atrás eu estava na televisão, na Globo, no final do noticiário, lá no Brasil. E eu ia falar durante 10 minutos numa entrevista. Então eu estava quando começaram os comerciais, que antecipavam o final do Jornal da Noite, a jornalista disse-me para eu me aproximar, eu sentei-me junto dela, ali o cameraman, o outro cameraman e tal, e quando o homenzinho da câmara central começa, 4, 3, e entra, ela começou a falar e empurrou um papel para mim. Eu olhei para o papel, eram as perguntas. Eu não quero saber as perguntas, eu mandei para ela. E ela, sem deixar de olhar para lá, mandou para mim, eu mandei para ela. O povo no meio, tudo a rir, e o povo todo acalado e tal. Ela, no final, estava brava comigo, mas eu é que estava brava com ela. Eu não quero saber. Perguntai-me no momento, eu quero ser presente.
Eu não quero saber antes, eu quero ser autêntico, quero estar com os meus colegas falando sem preparação nenhuma. Eu não quero ter tempo para preparar respostas. Vamos lá. Professor, aqui. E está ali outra perguntinha, vamos lá. Primeiro, uma satisfação, uma honra enorme, né, o poder ouvi-lo pessoalmente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão que o projeto como que foi o projeto da ponte, como que ele enfrentou as questões do sistema capturar a ideia do projeto como forma de legitimação da lógica hegemônica, no sentido de assim, olha, viu, é possível fazer, porque o projeto da ponte conseguiu resistir, e então é possível ter alternativas, né? Porque, então é isso. Assim. Então, a captura dos projetos contra-hegemônicos para a legitimação da hegemonia, né? Dando a ilusória sensação de liberdade e contribuindo para a disseminação do discurso do heroísmo da educação, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigada. Isso dava um tratado, não é? Mas eu vou tentar sintetizar. A Escola da Ponte foi muito utilizada pelo sistema. Se não podes connosco, junta-te a nós, não é? Então, primeiro chegaram os candidatos a doutores fazendo estudos e publicando teses. E a partir de certa altura, reparai que a Escola da Ponte tem 47 anos. É um fóssil pedagógico já, não? Então, é verdade. Foi muito utilizada. Quando foi preciso mandar uma escola para os eventos internacionais na adesão de Portugal à União Europeia, eles juntavam os países todos com a melhor escola que tinham e a Escola da Ponte. Eu percorri primeiro os 12 países da Comunidade Económica Europeia e depois os 25 países da União Europeia e outros que tais. Então, fomos utilizados. Fomos utilizados para as leis. Por exemplo, a Assembleia, a tutoria, tudo foi transformado em lei, mas ao mesmo tempo foi adulterada, dentro da perspectiva neoliberal também. Eu não tenho nada contra o neoliberalismo, mas não pratico. Para mim, como eu dizia ontem, a minha liberdade não termina onde começa a tua liberdade. A minha liberdade começa onde começa a tua liberdade. Se tu não és feliz, eu não tenho direito de ser feliz. A questão é esta: passar de órgãos unipessoais para órgãos coletivos, passar do individualismo para a cooperação, compreendes? Então, isso é um belo exercício na teoria, na prática é muito difícil, muito. Então, aproveitaram-se nós e hoje há empresas que vendem a Escola da Ponte aos bocadinhos, pronto, e ganham muito dinheiro com isso. E há gente que vai para as palestras com PowerPoint e tal, mostrar aquilo que... Até criaram a Escola da Ponte no Brasil. Só que quando me falaram eu fui ver e proibi, porque não dá, porque não tinha nada a ver connosco. É o marketing educacional. Agora, eu vou precisar de falar um pouquinho do que falei ontem. Peço desculpa, mas é bom? Pronto. É que ontem fiz de manhã, fiz de tarde, e de tarde nada foi igual amanhã. Mas há coisas que eu preciso, porque a questão não é o confronto entre teorias, o confronto entre ideologias. Isso é secundário. O que está no centro da questão é o ser humano. E, portanto, aquilo que nos falta, quando me perguntam qual é o maior obstáculo à mudança, eu digo, sou eu, o maior obstáculo sou eu. E, portanto, é preciso, e ontem também falei nisso, que os professores brasileiros não pensem na ponte, que pensem no Brasil, que aumentem a sua autoestima e que prescindam da síndrome de vira-lata do Nelson Rodrigues, porque no Brasil está o futuro da educação do mundo já hoje. Eu espero poder vir trabalhar em Cubatão, porque não sou do blá, 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 blá. Eu gosto mais do som de escola. Então, mas também estou feliz por estar convosco, é evidente. Então eu vou contar um pouquinho daquilo que aconteceu até nós pormos em causa todo o sistema. Porque hoje, o que eu acredito
é que não vale a pena melhorar o sistema. Não vale a pena. É preciso, a partir daquilo que nós somos, do chão da sala de aula, com quem sabe dar aula bem dada, para percorrer todo um processo de autonomização, de humanização. E cá vai. Quando eu fui para professor, eu era engenheiro eletrotécnico. Eu sabia ser eletrotécnico, eu sabia muito de eletrotecnia, mas não sabia ser professor. Eu sabia dar aula. Eu tenho um filho que trabalha no ensino médio e no Fundamental 2. Ele quis ser professor de matemática, pronto. Porque um homem queria um filho, não é? Estou brincando. E eu, quando ele decidiu ser professor de matemática, foi no fim do segundo ano da universidade. Ele estava em matemática pura, aplicada. Eu fiquei preocupado e disse, mas tu já tiveste alguma disciplina que te permita ser professor? Ele, não, mas no terceiro ano tem uma disciplina e no quarto ano também. Eu disse, valha-me Deus, lá vão mandar outra vez mais 40 jovens daquela turma para ser professor sem saber ser professor. Qual era a disciplina no terceiro ano? Metodologias do ensino da matemática. Lá, pronto. Meu filho lá foi. Quando voltou, eu disse, então, a aula foi boa? Ele deu um sorriso e disse, olha pai, o professor entrou na sala e disse, olha, quem dava esta aula é um professor que se aposentou. Eu não entendo nada de metodologias. Eu vou dar-vos aquilo que eu fiz em doutorado, a história da matemática. Eu, valha-me Deus. Ou seja, no fim do terceiro ano, aqueles 40 jovens que sabiam muito de matemática, não sabiam ser professores, iriam dar aula. O último ano, naquela altura eu trabalhava na Faculdade de Psicologia do Porto, e eu soube quem ia ser professora do meu filho, era uma colega minha, psicóloga, uma doutora. Aí eu fiquei muito animado. Ele vai à aula, à primeira aula, quando volta, eu lhe pergunto, então André, foi boa a aula? Ele mostrou-me um papel. Disse, o que é isso? De um lado era Piaget, do outro lado era o Vygotsky. Eu, o que é isso? Ela chegou lá e disse que não iria aparecer mais, que daqui por 2 meses vinha cá para nós fazermos um exame, e pronto, e deu-nos isto para a gente decorar. Disse, ai, valha-me Deus, como é que pode? São gerações sucessivas de gente que sabe muito matemática, mas não sabe ser professor. Isso desgasta a nossa profissão. Porque a profissão de professor é diferente de qualquer outra. Para já é a profissão maior. Okay? Requer conhecimentos incríveis de história da educação, de sociologia da educação, das psicologias da educação, da epistemologia, da filosofia da educação, das didáticas. Requer um conhecimento incrível e que não é dado a essas pessoas. Eu falo assim porque me indigna muito. O professor tem uma formação diferente de qualquer outro profissional do desenvolvimento humano. Porquê? Porque um médico faz o curso de medicina, depois vai fazer estágio, residência. Um engenheiro, como eu, faz o curso e depois vai fazer estágio. O professor não. O professor entra em estágio aos 6 anos. Está 12 anos em estágio, a ouvir aula. E entra na faculdade e tem um professor que diz, o centro é o aluno, mas ele está a dar aula centrada no professor. O que fica? A aula centrada no professor. Meus amigos, nós não temos culpa do que nos fizeram, mas eu ouso citar Jean-Paul Sartre, que dizia, nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram de nós. Nós somos responsáveis por aquilo que fizermos com aquilo que fizeram de nós. Então, eu apelo àquilo que é o âmago da nossa profissão, o respeito pelo direito à educação. E este sistema que aí está não o permite. Ele vem da Prússia militar, ele impõe regras, ele estabelece castas, vem da Inglaterra da Primeira Revolução Industrial, ele estabelece um tempo
para dar aula, um tempo para apanhar sol, um tempo para fazer xixi, um tempo... Vem da França dos conventos, a monja sozinha em cela de aula, a tia. Por isso é que o Paulo Freire escreveu o livro, o professor assim, tia não. E depois vem da corrupção de toda esta, enfim. Então é preciso substituir a hierarquia pelo igualitarismo, o autoritarismo pela democraticidade, a imoralidade pela moral e a corrupção pela ética. E isso é possível, isso está a ser feito, espero que, como eu tenho reconhecido naquilo que tem sido apresentado ontem e hoje pela Elsa, e aquilo que eu tenho ouvido, e eu não sou puxa-saco, eu reconheço aqui potencial de mudança. Se vós quiserdes que volte a equipe que eu faço parte, vós fareis parte dessa equipe dentro de 2 ou 3 anos. E que o Batão partirá daquilo que já bom faz, que faz coisas bem feitas, para muito mais. Se vós não quiserdes, que Deus tenha piedade das vossas almas. Pronto. Vamos lá. Perguntas? Professor, eu tenho 34 anos, parei de contar já, de magistério. E desde 80 eu sonho em uma escola com esse ideal que o senhor fala. O senhor fala que não tem outra igual a da Ponte, né? Mas a gente se inspira nela, né? Para sonhar, vamos dizer. Mas, conversando com amigos também, que são professores da rede, eles falam, mas se é tão boa, por que só tem uma? Essa é uma questão que falam muito, né? E a outra questão é assim, mas como a gente vai mudar radicalmente dessa postura de sala de aula, com prova, com sala, para uma escola com este modelo? E aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte, como que eu, que sonho com esse tipo de educação, posso hoje conseguir chegar lá? Acho que já chegaste. Eu também sou assim, mas eu me controlo. Ver um velhinho a chorar deve ser chato, não é? Olha, a resposta que eu darei, tu tens 34 anos, não interessa quantos eu tenho, mas estamos sempre a tempo. E se quiseres, eu virei para trabalhar contigo, para aprender contigo como é que tu podes fazer essa transição. Quando me perguntam como, eu respondo assim, eu vou lá. Agora, pode ser por alguém também que eu peça para ir, porque Há 7 perguntas que nós temos de fazer a nós mesmos e que na Ponte foram feitas. Porquê é que uma criança aprende? Porquê é que nós aprendemos? Porquê é que a criança aprende a andar? É numa aula? Porquê é que ela aprende a falar? Ela quer comunicar. Porquê é que ela aprende a gritar para impor a sua vontade? Manipulação psicológica, não é? Antigamente, quando ela gritava, a gente metia uma chupeta. Agora dá-se-lhe um computador para a mão e ela fica até à hora da morte batendo o teclado. Eu não sei se souberam que há um ano atrás, esse drama dos celulares, não é? Que é uma praga, quando é mal aproveitado. Nas escolas que eu acompanho, eles utilizam os celulares e os computadores à vontade, mas não para fazer joguinhos idiotas, nem para estar em sites, enfim, de relacionamento e tal. Então, há cerca de um ano atrás, em São Paulo, isso foi abafado na imprensa e na comunicação social. Um mocinho tinha estado desde manhã batendo tecla, fazendo joguinhos. Quando chegou a hora do almoço, os pais pediram para ele parar um pouco. Ele não quis almoçar, continuou, depois pegou na comida e tal. Quando chegou à noite, o pai pediu de novo, pelo menos agora, para com isso. Ele não parou, o irmão mais velho tirou-lhe o celular.
Ele foi ao quarto do pai, pegou numa pistola, voltou à sala, matou o pai, matou a mãe, matou o irmão. E quando lhe perguntaram, por que é que tu fizeste isso? Eles não me deixavam fazer um joguinho que eu estava a acabar. Nunca tivemos tantos instrumentos de comunicação, nunca tão solitário o ser humano esteve. É preciso reagir contra isso. Ok? Então, a forma de reagir é tentar com paixão entender o outro. Quando alguém não aprende numa escola, por que é que ele não aprende? Mudar de escola, ser expulso, não resolve nada. E já agora vou falar-vos do caso mais radical que me aconteceu. Chamava-se João, hoje é professor universitário de Física, e isto foi há uns 40 anos atrás, mais ou menos, 30 e tal. A escola da Ponte recebia tudo o que os outros jogavam fora. Quem não aprendesse estava no fundo da sala e ia para a ponte. Aluno que matava professor ia para a ponte. Aluno que punha professor em estado de coma na sala ia para a ponte. Spina bífida, autismo, paralisia cerebral, surdez, ia tudo para a ponte. Não tinham inventado ainda os THDs nessa altura. E nós recebemos um jovem, João, com 9 anos, é expulso de 2 escolas. Na escola de onde ele foi expulso antes de ir para a ponte, mandou uma professora para o hospital. Arrancou-lhe os brincos, as orelhas, enfim, uma desgraça. Quando ele chegou, eu era sempre a pessoa que recebia, não é? Eu perguntei, João, o que é que tu queres fazer? Nada, você não é meu pai, você não manda em mim, manda-me embora. Assim, olha, para já, vais-te falar como eu falo contigo, porque aqui tem que haver respeito, ouviste? Então fala baixinho e fala como eu falo. E ele, tá bom, ok. Então agora vou repetir. O que é que tu queres saber ou o que é que tu queres fazer? Ele, quer mesmo saber o que eu quero fazer? Sim, eu quero. Eu quero matar os professores. Tu queres matar os professores? Eu quero. Então pronto, vamos lá matar professores. Ele olhou para mim assim com o ar, imagino, não é? Você está a falar sério? Sim. Então não é isso que tu queres, não? É que é assim. Eu pergunto o que é que a pessoa quer, ela diz, fazemos um projeto. Então vamos fazer um projeto para matar o professor. E eu, firme assim, mas começamos, não é? As minhas colegas no intervalo, tu és doido? O que é que estás a fazer assim? Calma, ele não vai matar ninguém. Nós temos é que pegar neste ser humano deteriorado e dar-lhe a oportunidade de ele ser um ser humano completo. Bom, eles disseram, tu sabes o que estás a fazer, vamos lá ver. Bom, então lá foi. Eu perguntei, vamos lá, vais matar os professores todos ou alguém em particular? Não é? Lógico. Hoje dá-me vontade de rir também, mas naquela altura eu estava a lidar com algo muito melindroso. Eu estava a lidar com a psique de profundidade dele. Cuidado, não se brinca com isso. E eu ia para casa sempre a pensar no dia seguinte, o que é que eu vou dizer? Então, perguntei-lhe, quando há um projeto, a gente tem que escolher o objeto, não é? E ele olhou para mim, eu até expliquei que uma vez, agora não é a história acaba já, mas é outra história dentro da história. Quando, em 1976, nós estávamos num barraco, perdoa que eu falo muito rápido, estávamos num barraco, e ao lado havia uma lixeira a céu aberto. Os pernilongos passavam a vida a picar-nos, era um cheiro nauseabundo. Depois eu acabo a história do que queria matar o professor. Mas há para verem como nós temos que definir o objeto e ir até ao fim. Do projeto. Então, as crianças criaram um projeto para acabar com as lixeiras a céu aberto. Era saúde pública posta em causa, não é? Fizeram uma campanha de sensibilização. Uns cartazes espalhados pela cidade e tal. Não resolveu nada. Aí passaram à segunda fase, a denúncia. E então pegaram em cartolinas e metiam
por dentro dos vidros das lojas, de modo que ninguém pudesse estragar, cartazes assim: o Sr. Joaquim é um porcalhão porque foi pôr restos não sei o quê. A senhora Dona Maria da farmácia é perigosa porque ela foi depositar seringas. Denunciaram tudo, aquilo foi uma confusão naquela cidade. E eu disse, bom, o que é que vai acontecer com isto? Entretanto, vieram as férias de Natal, aqueles 15 dias que há, que não são férias, são interrupções de atividade letiva. Porque em Portugal começa em setembro e há uma interrupção de Natal. E nós fomos para casa, só que as crianças levam a sério os projetos. Quando eu voltei, estavam duas senhoras, duas velhinhas, uma com o braço ao peito, a outra com o olho inchado, com todo o branco, assim, caramba, oh, minha senhora, aqui não é o posto médico. Ela ensina, não, nós estamos à espera das professoras. Elas não perceberam que eu era professor. Estamos à espera das professoras, porque nós... O que é que tinha acontecido? Nós fomos para férias, mas eles continuaram o projeto. Se a sensibilização não resultou, se a denúncia não resultou, eles foram a casa, pegaram estilingues e fizeram vigília. As velhas foram pôr lixos, pau, uma caiu, partiu o braço, a outra levou com uma pedra. Resultado, acabaram as lixeiras. Mas eu não faria isso, é evidente, porque nós temos de ter muito cuidado com estas áreas. Agora, terminando a história de matar os professores. Eu perguntei, são todos ou alguém em particular? E ele, olha, dê-me meia horinha que eu já lhe respondo. E foi. Passado um bocado, vem, professora, é a Anita, caramba, ela meteu-se comigo, vai morrer. Assim, pronto, então é a Anita, pronto. Objetivo, matar a professora Anita. E ele escreveu. Agora vamos ver quais são as estratégias, a metodologia, não é? Como é que tu vais matar? E ele, olha, ele falava assim, aqui não, porque toda a gente vê, eu quero saber onde é que ela mora. E eu disse, traz o mapa. Ele trouxe o mapa. Vamos lá ver o que é que tu precisas para matar onde? Ela, na casa dela. Eu sei que ela vive com a mãe. Eu assim, pronto, então vamos lá. Põe aí o mapa. Onde é que é a casa da professora Anita? E ele foi tal, é aqui. Ok. Qual é a distância em relação à escola? E ele, para que é isso? Para já, sou eu que digo. Vais ter que estudar as medidas de comprimento, quanto tempo leva a chegar, o tempo, vais ter de fazer geografia, história, matemática, lógico. Ele aprendeu. Lógico, a gente tem que aproveitar. Aí eu disse, e como é que tu vais matar? E ele, eu estudei já, é um morteiro. A coisa vai assim, e cai lá. Assim, é uma elipse. Então vamos lá estudar geometria, pau. Isto foi numa terça-feira, quarta-feira reunimos e ele estava um bocadinho já perclitante. Porque, entretanto, nós tínhamos trabalhado com ele o chamado domínio socioemocional. Acordes de convivência, acolhimento, retribuição da autoestima, cuidar do ser humano. Ele tinha passado 3 dias já nesse ambiente, que era completamente diferente dos outros. Chegou a sexta-feira e ele tinha dito que iria matar no sábado. E nós reunimos-nos. Eu disse, então, é amanhã, não é? Ele fez assim, olha, professora, pensando bem, a Anita nem é má pessoa, sabes? Eu com uma vontade de rir, eu fiz cara de pau. E assim, como é que é? Ele, ela nem é má pessoa, eu é que me enganei, olha, ela até fala comigo, é diferente e tal. Não, desculpa lá. Matar é matar, eu não perdi uma semana de trabalho. E ele, professor, caramba, não faça isso. Assim, faço, é ir até ao fim. Professor, agarrou-se a mim, a chorar assim. Calma, João, olha, vou-te perdoar desta vez, mas só se tu, a partir de agora... Então. Foi um dos melhores alunos que nós tivemos. Um comportamento irrepreensível. Porquê? Acolhimento, não critiquei. Eu sabia perfeitamente que ele não poderia continuar assim. Mas eu tive que ter compaixão e perdão para depois poder agir. Entender o outro. Eu ontem contei uma história que eu vou repetir à tarde, para perceberem até onde isto vai. E essa história é brasileira. Ele chama-se Maicon. Muito obrigado.
Maicon, e a história passa-se numa escola brasileira. Eu sou voluntário em muitas escolas. Não sei se ouviram falar do projeto Âncora, foi uma delas, não é? Foi considerado um dos 10 melhores projetos do mundo em 2014. Eu fui mostrá-lo na Índia, em toda a Europa e nos Estados Unidos. Portanto, os brasileiros só têm que se orgulhar. E daqui por 3, 4, 5 anos, Cubatão vai começar a receber gente que vem da Finlândia, para ver como se trabalha aqui. Que vos garanto. Então, o Maicon era um jovem de 13 anos que tinha aparecido lá a primeira vez com um revólver 38 metido aqui para matar alguém de outra facção. Ele era avião de tráfico e executor. 13 anos. Até que, por curiosidade, que ele achou aquilo muito estranho, a escola não tem muro, a escola não tem portão, fazem o que querem, não fazem o que querem, mas pronto, ele entendeu assim. E começou a ficar por lá muitas vezes, até que um dia eu cheguei e disseram, olha, o Maicon hoje está uma desgraça, já bateu em muita gente, vá no instante, eu fui a correr, ele estava lá perto da pista de skate, eu agarrei-o por trás, que ele estava a tentar agredir, ele dá-me cotoveladas, eu fui fugindo, até que ele, pau, mandou-me uma cacetada aqui, partiu-me os óculos, abriu-me aqui assim, eu fiquei bravo, peguei nele, virei, sentei-me no chão com ele, mandei todo mundo embora, era eu e ele. Que eu tenho autoridade. Eu sou professor, não tenho autoritarismo, eu tenho autoridade. E ninguém abusa comigo. Então, ele e eu, mãos ali a tentar fugir, eu não deixava. Só que o cheiro era nauseabundo, um cheiro a bosta. E o banheiro estava longe. Ao fim de algum tempo, ele olhou para mim assim com ar de, posso fazer uma pergunta, tio? Podes. Deu um sorriso e disse, eu posso dar-lhe um abraço? Eu abri as mãos. Eu confiei. Ele ficou surpreendido, como é que eu confiei que ele não fugisse. Agarrou-se a mim aos gritos. Por tio, vai-me arranjar uma roupinha, estou todo sujo, tio. Vou explicar porquê. Abrir parênteses antes de concluir a história. Aos 5 anos de idade, estava no barraco da favela, chegou um carro da polícia com 2 policiais com fuzil. A mãe pegou no revólver e confrontou a polícia, morreu em cima dele, crivada de balas. Uma bala trespassou a mãe, furou-lhe um pulmão, foi para o hospital. Saiu do hospital, foi para a casa de uma vizinha, porque o pai tinha sido assassinado. Na vizinha havia um companheiro que era alcoólatra. Um dia chegou bêbado, pegou na cabeça do Maicon e bateu várias vezes contra uma parede de cimento. Esteve meio ano em coma, entre a vida e a morte, com sequelas terríveis no cérebro. Saiu do hospital, foi para a casa de um tio. O tio estuprava jovens para pôr na prostituição. Com 5 anos ele viu as posições mais abjetas da relação sexual humana. O avô soube daquilo, levou-o para a casa dele, mas era uma região de grande pedofilia. Meio ano depois desta história que vai acabar, através de uma equipe que eu constituí, de um assistente social e uma psicóloga, ele confessou, entre os 5 e os 7 anos, foi quase todos os dias estuprado por vários homens, de modo que quando ele se irritava, o esfíncter anal abria, estava sentado em bosta, estava tudo sujo. Aí agarrado a mim aos gritos, professor, ou tio, leva-me ao banheiro, tio, eu tenho vergonha, tio, ele gritava, não me deixava, ele quase me esmagava, chorando, gritando, arranja uma roupinha, tio, eu disse, calma, 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 até que ele se afastou e me entregou outra vez as mãos, eu dei-lhe as mãos e ele diz, tio, posso fazer outra pergunta? Eu disse, faz, porque foi quando eu chorei, o tio também chorou, diga. Ele não estava habituado a alguém que respondesse dessa maneira, a um ser humano que lhe desse a atenção que ele não teve desde que nasceu. Eu fui prostitutor dele meio ano. Com um grande trabalho, acabamos por controlar os esfíncteres dele. Ele acalmou, ele ficou. Quando eu tive de sair daquela escola, como colaborador, eu perguntei aos professores, quem é que pode ficar com o Maicon? E agora reparei a riqueza que o Brasil tem.
uma professora levantou o braço. Eu perguntei, és tu que queres ficar tutora do Maicon? É, professora, é. Mas porquê? Ela deu um sorriso e disse, eu quero ajudar o Maicon. Mas porquê? Porque foi o Maicon e os amigos, professor, que mataram o meu filho. Já viram o que eu aprendo no Brasil? Já viram o que é lidar com seres humanos, que não são números? Um dia eu entrei, eu passei à frente de muita coisa que eu não consigo contar tudo. Aliás, um dia cheguei a uma escola que tinha uma exploração agrícola. E o diretor, muito simpático, disse, olha, um aluno vai mostrar-lhe a escola. Assim, vá lá. Ó, 133. Eu, 133? Não chamavam pelo nome, os alunos chamavam pelo número. E esse 133 veio, eu disse, o seu nome? Ele disse o meu nome, eu sou José, prazer. Ele levou-me à produção leiteira, e quando chegamos e vimos as vacas, ele disse, olha, esta chama-se Eva, aquela lindóia, aquela... tinham nome as vacas, e os alunos tinham números. Aquilo para mim foi muito confuso, mas pronto. Ai, ai, ai. Bom, eu tenho os livrinhos que falam da ponte, e eu vou enviar-te, tá bom? E fica à disponibilidade para voltar e estar convosco. Perguntas? Prazer enorme em revê-lo também. Tenho na minha trajetória muitas frases que você falou. E estou morrendo de inveja da Elza, porque você falou Elza várias vezes. Morrendo. Então, depois você fala meu nome, Ana Paula. Eu queria te perguntar, assim, profundamente, o que você faz, enquanto ser humano, para não deixar que essas mazelas da sociedade te impeçam de continuar sonhando? Porque o que a gente sente quando você fala é uma profunda admiração, mesmo também nos questionando das maneiras que você chegou a conseguir o que você conseguiu, porque a gente é ser humano e a gente é falho. Só que, assim, como você consegue voltar para casa, como você consegue continuar sua vida e como você consegue continuar sonhando com essa educação que eu estou há muito pouco tempo, eu tenho 20 anos só de rede, mas desde que eu fiz magistério em Cubatão, então eu sou fruto dessa educação. E quando eu te conheci, eu não era professora da rede, né? Então, assim, é um sonho de todos. Então, todos que estão aqui, tem muita gente que está sofrendo pra caramba, mas a gente não pode deixar de sonhar. E eu queria saber o que você faz enquanto ser humano para continuar. Muito obrigada. A resposta seria, não faço nada. Não é? Eu apenas... Dizem que eu sou casamenteiro. Eu junto pessoas. Eu junto as Elzas com as Anas Paulas e produzimos equipes. Então, pronto. Eu valorizo muito aquilo que a Elza mostrou e não me atrevo a pôr em causa. Mas o modo como eu contribuo é só esse. Acrescentando alguma coisa que eu tenha feito e que possa ter sido, entre aspas, importante. Eu descobri, num caminho muito tortuoso, o que é ser professor. Eu, quando senti que dando aula não ensinava a todos, não é? Entrei numa crise moral muito grande. Cheguei a pensar deixar de ser professor, porque estava sozinho em sala de aula. E a profissão de professor não pode continuar a ser um ato solitário, tem que ser um ato solidário. Nós temos que passar para a equipe, deixar de estar sozinho. Então, quem me ajudou foi a Montessori, o Claparede, o John Dewey, o Kilpatrick, o Steiner, o Freinet, a Elise, toda a gente.
As minhas aulas eram maravilhosas, eu fazia tudo o que era horta comunitária, aulas de meditação, essas coisas todas, não é? As taxonomias de Bloom, o ensino personalizado, o ensino individualizado, mas continuava, até que, isto tem a ver com o que a Elsa mostrou há pouco, que é valiosíssimo, até que eu deparei com uma turma, a que chamavam turma de lixo, que era constituída por muitos jovens com 15 anos, que tinham reprovado 6 vezes na primeira série, porque não sabiam ler. E a diretora pediu-me para eu pegar nessa turma. E eu, inconsciente, na altura tinha 24 anos, eu peguei. Perguntei àqueles jovens, então, porquê é que não sabem ler? Eles responderam, e as professoras que vieram nos 6 anos que a gente repetiu, elas ensinavam muito bem. Eu perguntei, como é que elas ensinavam? Ensinavam o A, E, I, O, U. E a gente fazia carreirinhas de A, carreirinhas de S. Agora, a última até mandou fazer a ondinha do mar, o saltinho do pardal. Isso a gente sabe fazer. Já fizemos 6 vezes. Ok, e depois? Depois dá a lição do P, do Papé Pipopu, e a lição do T, do Tateti Totu, e manda juntar. A gente junta a Patopé Tupi, do Popó do Pipi. Acabou. A partir daí, não tem cabeça para aprender. Ai, valha-me Deus. Eu fiquei em estado deplorável, porque eu reconheci que tinha andado 6 anos a ensinar a ler pelo método fónico, sem ter consciência de que eles não aprendiam. Eu só sabia ensinar pelo método fónico. A pergunta é, se eu continuasse a ensiná-los pelo método fónico, eles iriam aprender a ler? Não. Já tinham tido 6 professoras que tentaram, e eu só sabia o método fónico. Qual seria o meu caminho? Sair da profissão. Se eu continuasse a ensiná-los do modo que eu sabia que eles não aprendiam, eu não era professor, eu era um crápula. Nem a mim respeitava. O que foi que eu fiz? Esta é a resposta à Ana Paula. Eu já tinha feito algumas incursões, como a Elsa, mas eu percebia que não chegava à totalidade. Então juntei-me profissionalmente, não é? Com 2 colegas. Uma tinha 64 anos, a outra 67. O que nós fizemos? Trabalhamos em equipe. Cada um na sua sala? Não. Acabamos com a sala de aula. E nós precisávamos trabalhar juntos, mas pedimos para abrir umas passagens entre as salas. A secretaria não deixou. Nessa altura, nós já trabalhávamos em comunidade. Eu perguntei aos pais, o que é que vamos fazer? E eles disseram, professor, esqueça-se da chave na porta da escola. Eu esqueço-me da chave. Sim, na sexta-feira, quando for passar o fim de semana, esqueça-se da chave na porta da... E não é que eu me esqueci. Quando voltámos na segunda-feira, havia um monte de entulho cá fora e as paredes tinham... Eu mandei uma carta para a secretaria. Olha, alguém entrou aqui e arrebentaram com as paredes. Eu hoje apetece-me contar histórias deste tipo. Eu tenho praticamente um livro pronto na cabeça, que é Histórias que eu nunca hei de contar. Vai ser o título, porque ninguém acredita. Mas eu estava a falar sobre a questão da alfabetização, mas não resisto a meter ainda mais uma historinha no meio. Eu conto histórias porque cada um faz a sua moral, não é? Eu não quero estar aqui a dissertar teorizações. Eu falo daquilo que eu faço, não sozinho, do que nós fazemos, para mostrar que é possível. Okay? Nós não somos seres extraordinários desta terra, somos seres frágeis, como eu sou. Então, eu conto depois a outra história, porque ninguém vai acreditar, mas eu vou contar. Porque estava ali atrás falando com a Lidiane, eu me lembrei dessa história. Mas agora, completando esta, o que nós fizemos foi distribuir pelos 3 o currículo, as disciplinas. Eu fiquei com a alfabetização linguística, outra ficou com a alfabetização lógico-matemática e outra com a alfabetização socioemocional, que agora parece estar na moda. Há 47 anos.
De vez em quando vêm umas modas, aulas invertidas, ensinos híbridos, cultura maker e tal. Tudo isso é importante, mas não em sala de aula. Ouviram? Pronto. Se quiserem perguntam porque é que eu disse isto. Eu vou repetir. Tudo é importante, tudo é bom, mas não em sala de aula. Aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. E na relação se estabelece um vínculo cognitivo, afetivo, emocional, estético, ético, espiritual, que produz conhecimento. E esse conhecimento tem que ser partilhado, avaliação. Ponto final, tanta coisa que eu disse em poucas palavras. E agora vamos completar. Eu fui aprender a alfabetizar. Eu fui aprender, porque eu só sabia o método fónico. E já tinha feito coisas extraordinárias. Não tanto quanto a Elsa, mas já tinha tentado alguma coisa. Então eu fui aprender outras metodologias. Aprendi o método global de palavras, o método global de frases, o método global já me esqueci o outro, o método natural de leitura, os fonomímicos, o Chantal de Maí, o Maisonneuve, o Jean Querry, os fonossintéticos, o Tu já leu, o Tijolô, do Paulo Freire, tal. Depois fui fazer inventários linguísticos. Crianças que aos 4, 5 anos já sabiam ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola. Entram nas salas de aula, não é Coca-Cola, é Caça-Cicocu e Lalelilolu. Depois fui perceber como é que se determinava a lateralidade predominante dos hemisférios Broca, porque é importantíssimo. Eu sou esquerdino, escrevo com a mão direita, mas abro torneiras com a esquerda, sais com a mão esquerda, varro com a mão esquerda, porque me batiam na mão. A minha tendência era essa e, eventualmente, o meu estrabismo resulta disso. Depois fui aprender estilos de inteligência, muito antes do Gardner. Determinámos 3, kinestésico, musical e já não me lembro o outro. Pronto, eram 3. O que é que acontece? Que fui estudar também psicologia da aprendizagem, psicologia da linguagem, psicologia da memória, psicologia social, psicologia da cognição, para saber como é que se hierarquiza conceitos na cabeça da criancinha, e em 3 meses me formei como especialista em alfabetização. Nos 3 meses seguintes, aqueles jovens de 15 anos que durante 6 anos não aprenderam a ler, fizeram nesse trimestre todo o fundamental e tiveram direito à escolaridade obrigatória. Então, por que é que eu falo isto? Porque aquilo que a Elsa faz deve ser continuado, ela deve aprofundar, devem criar condições de criar especialistas em alfabetização linguística. É fundamental. Eu não quero ver crianças no 4º e 5º ano sem saber ler. É um escândalo. Perdoai o modo como eu falo. E para isso não é possível o professor estar sozinho em sala de aula, porque o professor sozinho em sala de aula, por melhor que seja, quando as criancinhas entram aos 6 anos, ele vai ensiná-las todas no mesmo ritmo, quando cada um tem o seu ritmo próprio. E ao fim de algum tempo diz, aquele não acompanha, vai para o reforço. Não acompanha o quê? Ensina todos da mesma maneira, quando cada um aprende a seu modo. E por aí vai. A culpa não é do professor. A culpa é mal solteira. A culpa é do sistema. E o sistema somos nós. E cá vai a historinha que eu nunca hei de contar. Hoje eu me atrevo a isso. Estou na minha TPM intelectual. Vamos lá. Às vezes perguntam-me, você é que é o professor Pacheco? Assim, tem dias. Ninguém vai acreditar, mas eu vou contar. Nós fomos muito atacados por outros professores, porque nós descobrimos que o maior aliado de um professor é o outro professor, e o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor, o da sala do lado, o da escola do lado. Diziam que eu era pedófilo, diziam coisas incríveis, ok? Que Deus lhes perdoe. Então foi assim, eu estava na sala de aula e entra um senhor de pasta, e eu olhei para ele, nem pediu licença, eu disse, senhor, importa-se esperar lá fora? E ele, você sabe com quem está a falar? E eu, não sei, nem quero saber, ponha-se lá fora. Olha que diabo, eu sou o seu inspetor do ministério, quero lá saber, espere pelo intervalo. O homem saiu furioso e eu disse, já vou ter problemas, outro processo disciplinar. Eu saí, ele estava com uma cara
furibundo. Eu disse uma colega, olha, ele está aqui de pior. Já lhe demos um chazinho, mas o homem está bom. Sentámonos e ele me humilhou. Diz ele, olha, nós recebemos uma denúncia. Eu já estava habituado. Uma denúncia, Sr. Inspetor? Sim, de que os senhores não têm livro de ponto. Eu, pois não temos, eu vou-lhe explicar porquê. Nós temos como valores, por exemplo, responsabilidade, autonomia. Nós não vamos obrigar os professores a assinar um ponto, porque isso é duvidar da sua pontualidade, da sua seriedade. Então, A prefeitura colocou o ponto eletrônico aqui na cidade agora. eu não sabia. Eu já estava preocupado. Bom, então, eu disse que eram histórias que eu nunca iria contar. Já viram porquê? No projeto Âncora, no Brasil, também queriam obrigar a que houvesse ponto, e nós nunca fizemos isso. Mas naquela altura, reparai, era a ditadura. Cuidado, hein? Era o tempo da ditadura. Isso já passou. Bom, então, já percebi que eu não posso voltar a Cubatão. Pronto. Ai, ai. Bom, agora vou acabar a história. Vamos lá. Eu vou deixar, e estas histórias vão ser contadas, porque esta é muito simples. Há outras histórias que são hard, não é, em inglês. Esta é mais simples de todas. Eu vou deixar para publicação a título póstumo, vou deixar com a minha esposa, porque depois ela vai publicar. Mas esta já fica divulgada e eu vou completá-la. Mas eu não sabia dessa história, mas agora sou persona não grata para a prefeitura. Pronto. Vamos adiante. Não, então, eu penso que os prefeitos e o vosso Ademar, não é? É uma pessoa de bem e que vai entender que estamos no século XXI. Acabou. Não vou falar mais sobre isso. Vamos lá. Então, o desfecho da história. O homem diz que não quer saber de nada. Sr. Inspetor, mas assim eu tenho que ouvir. Nós baseámos-nos nesta teoria, tal. Confiança, respeito, solidariedade. Não quero saber disso. Traga-me o livro do ponto. Eu, caramba, fui perguntar, onde é que está? Um livro. Era um livro enorme, com uma capa grossa. Estava lá no meio do lixo, não é? Cheio de teias de aranha, cheio de pó. Eu lá sacudi o pó, trouxe o livro, pousei e ele, de cima da sua grandeza, superior hierárquico, escreva aí, numere. E as minhas colegas, se eu dissesse não, mais um processo. Tá bom, eu comecei a numerar. 1, 2, 3. Quando acabei, eram para aí umas 50 páginas, ele, agora rubrique no verso. Ai, valha-me Deus. Eu rubriquei no verso, humilhado que eu estava a ser. Mas eu respirei fundo, assim, deixa andar. Agora faça a abertura. Escreva aí. Tem este livro tantas páginas assinadas, numeradas, rubricadas por mim e vai servir para a presença das pessoas.
Agora põe aí a data e traga-me o livro da inspeção. Eu, pronto, lá vai mais uma. O homem pega no livro da inspeção, das visitas do inspetor, e escreve que voltaria passados 2 meses para ver cumprida a sua ordem de inspetor. Eu, com certeza, Sr. Inspetor, mas eu com vontade de lhe dar um murro. Bom, o homem foi embora e as minhas colegas disseram, e agora? Calma, vamos chamar a comunidade. E lá foi. Os pais eram extraordinários, deram a resposta que ele merecia. Então, aceitámos a sugestão e agora, a partir daqui, muita gente vai duvidar que isto aconteceu, mas aconteceu. Segunda-feira, dia 1, perguntei à funcionária, à Fatinha, Fatinha, se eu lhe perguntasse qual é o seu estado de espírito através de uma cor, qual era a cor? Ai, estou tão feliz hoje, apesar de ser segunda-feira, em cor de rosa. Eu peguei num lápis cor-de-rosa e abri o livro de registro de presenças. José Francisco Almeida Pacheco, cor-de-rosa, lindo. Ao fim da manhã perguntei, e agora? Ai, estou tão irritada, aquele aluno, vermelho. Eu peguei num lápis vermelho e escrevi José Francisco Almeida Pacheco. As minhas colegas a mesma coisa. Depois, na parte da tarde, e agora? Ai, agora depois do almoço, olha, um amarelo, porque eu amarelo, José Francisco. Quando nós olhávamos aquelas páginas do livro de ponto, a mais de 1 metro, nós não percebíamos o que estava escrito, mas saltavam, era uma pintura de Van Gogh, saltavam os amarelos, os cor-de-rosa, era lindo, aquelas papoulas saindo. Vocês conhecem as pinturas de Van Gogh? Era pintura de Van Gogh, lindo, lindo, lindo. Aí, passado 2 meses, chegou o inspetor. O homem, só você sabe com quem está a falar, tal. Sentou-se, as minhas colegas serviram-lhe um chazinho para ambientar, o homem pega na xícara com a mão esquerda e abre o livro com a mão direita. Eu pensei que ele fosse morrer. Nosso inspetor, o que é que foi? E as minhas colegas, ninguém. Começam aos gritos. Cor-de-rosa, amarelo, não pode. Nosso inspetor, desculpe lá. Eu estive a ler a lei, lá não diz qual é a cor. Ele, pois é. Mas olha, façam-me um favor, escrevam a azul e a preto. Não, nós vamos continuar a escrever assim, vermelho, amarelo. Traga-me o livro da inspeção. Eu, valha-me Deus, lá fui pegar o livro da inspeção, pensava eu que ele ia passar-me um processo. Não, rasgou a folha que tinha feito e disse, eu já sabia que era tudo doido, deem sumiço ao livro, eu não estive aqui, eu vou-me embora. Pegou na pasta. Mas agora escutai, porque eu não deixo nada a meio, eu vinguei-me. Aí o homem diz, eu vou-me embora. O inspetor, ele instilava medo nas pessoas. Quando ele pega na pasta, e as minhas colegas dizem, Sr. Inspetor, só um minuto. Fiz conta que estava zangado. E ele, o quê? Sr. Inspetor, por acaso, leu o despacho normativo número 6/62? E ele, despacho normativo 6/... Estão a ver, colegas? Vem este indivíduo para aqui fazer-nos perder tempo. Desapareça, saia daqui. Ele, desculpe, desapareça. O homem foi embora. Quem estava a fazer a ata perguntou-me, lá, qual foi o despacho? Eu sei lá, eu inventei naquele momento. É fácil. É preciso, é boa disposição. Ele me humilhou e eu me vinguei. Claro que depois a coisa correu mal, mas eu não vou falar do resto. Bom... Quando eu fui trabalhar numa universidade, trouxeram umas folhas. Eu perguntei, o que é isto? São os registros de presença. Registro de presença? Sim, você tem que passar à entrada da aula e à saída para eles assinarem. Eu disse, meu filho, desculpa lá, eu vi o projeto desta escola, lá diz que querem formar professores autónomos, responsáveis. Como é que pode ser? E mais, eu não vou dar aula. Tem de dar, diga-me lá porquê. Então não dei aula nenhuma. E ninguém assinou ponto, ninguém escreveu ali. Eu respeito o ser humano, o professor, e é preciso que todos se aprendam a respeitar, porque, para além de funcionário, é um ser humano com uma responsabilidade tão grande que o exemplo dele é determinante em gerações. Portanto, o controlo externo é contrário àquilo que está nos projetos político-pedagógicos. Todos aqueles que eu leio falam que vão fazer o cidadão autónomo, responsável. Que diabo? Que diabo não. É uma expressão que eu não posso usar. Valha-me Deus. Adiante. Perguntas? Temos 15 minutos? Já me mostraram aqui. Ainda aguentam 15 minutinhos? Pronto. Uma perguntinha para acabar.
Logo à tarde vai ser diferente. Se quiserem voltar, é sempre diferente. Professor, bom dia. Externo também a minha alegria, né, de ter essa troca contigo. E como foi falado, a Escola da Ponte, ela é modelo em muitos aspectos. E nós sabemos que houve um prejuízo muito grande por causa da pandemia e uma defasagem enorme. E aí eu queria saber como foi o dia a dia da Escola da Ponte e como foi o dia a dia do professor Pacheco, vendo os telejornais, vendo aquilo que estava acontecendo na educação. Qual que foi a tua percepção, qual que foi a tua visão de futuro para isso que estava acontecendo? Muito obrigado. Olha aí, a Escola da Ponte, para mim, é referência, enfim, mas não é referência atual. Eu trabalho com escolas que foram muito mais longe que a Escola da Ponte, no Brasil. E quando veio a Covid, ela veio dar-nos uma oportunidade de rever o conceito de escola. Quando eu falo a palavra escola, qual é a representação mental? O que é que nós vemos? Fechamos os olhos, escola. Um prédio, salas de aula, perrinho vai para ali, perrinho vai para acolá, turmas, tal. Não foi isso que eu disse. Eu disse escola. Escolas são pessoas, não são prédios. Podem estar dentro de prédios, mas escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. Quando esses valores são transformados em princípios de ação e existe um compromisso para com a humanidade, são criados projeto político-pedagógico. Então, a Covid veio dar-nos a oportunidade de repensar o que é uma escola. Por que é que os prédios das escolas fecharam? Então, foi uma oportunidade para este professor, com outros professores, mostrar que presencial e virtual devem estar juntos. Não é optar só por uma coisa ou outra. Que as pessoas têm respeito umas pelas outras. E cá vai, é melhor contar a história. Pronto, porque assim, senão estou a fazer considerações gerais. Foi uma tarde do mês de março que eu recebi o maior número de e-mails e WhatsApps e tudo o que possam imaginar. Eram professores angustiados, porque tinha fechado o prédio da escola, eles diziam, fechou a escola. Eu dizia, o prédio? Ou isso, ok. E agora? E agora eu tenho uma turma de 30 e tal, e só consigo chegar a 3 ou 4. O que é que eu vou fazer da minha vida? Os meus superiores obrigam-me a estar no computador. Eu disse, então fazei o seguinte, logo ao fim da tarde, por volta das 5, entrai num Zoom de 1000, sem limite de tempo, que eu vou falar com uma escola. E foi. Era uma escola particular, nesse caso, de ensino médio, uma turma de 3º ano de ensino médio, que eu tinha acompanhado desde o último ano do Fundamental. O que aconteceu? Entramos no Zoom, e eu carreguei para admitir todos, não é? 800 e tal, eu disse, desligar os microfones, fechar a câmara. E os professores ficaram a assistir àquilo que eu fui falar com essa equipe. Eram 7 educadores, 4 professores e 3 voluntários. E eu perguntei, então como é que foi o dia? E ela, correu bem, como todos os outros e tal. E eu perguntei, o prédio da escola fechou? Não, não fechou. Não fechou. Eu disse, então o que é que fizeram? Olha, subdividimos as turmas piloto em 2 grupos e, portanto, nunca estão mais de 7 jovens juntos com o seu tutor. Pusemos as máscaras, desinfetamos as mãos, criámos o círculo, de preferência fora do prédio, para que haja ventilação e continuamos o trabalho. Eu disse, não houve mesmo nenhum problema. Bom, hoje até houve a ausência de jovem, mas porquê? Olha, nós fomos ver qual era o círculo de aprendizagem, e agora eu começaria a falar de inovação, que eu espero que o Batão acolha.
Eu estou a falar de uma nova construção social de aprendizagem. Eu estou a falar de círculos de aprendizagem, de protótipos de comunidade de aprendizagem, estou a falar de currículos tridimensionais, estou a falar de coisas que não estão nos livros, nem na prática, a não ser naquelas que eu acompanho. Então, elas disseram que houve um jovem que não apareceu, mas viram que havia um outro jovem que morava no apartamento ao lado. Esse jovem saiu do seu apartamento, pôs a máscara, desinfetou com álcool gel, bateu à porta do colega e perguntou: porquê é que tu não estás em contacto? E ele: porque fiquei sem internet. O que é que ele fez? Um Wi-Fi universal, um hotspot, e o outro colega passou a ter internet. Tão simples. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem pensar que a escola é um prédio. Não é, são pessoas. E que têm de criar relação, porque o centro não é o aluno. Foi uma mentira que a Escola da Ponte fez. O centro é a relação entre seres humanos que adotam uma postura de respeito mútuo, em que um quer aprender algo e o outro o acompanha em aprendizagem significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Tão simples. Então, durante a pandemia, as escolas dos projetos que eu acompanhei não fecharam. E eles foram os primeiros lugares no Enem. Eu tenho muita pena que os outros não tivessem sido. Porque eles não perderam tempo, nem um domingo, nem um sábado. Aprenderam todos os dias. Porque quando se fala de educação integral em tempo integral, o que é o tempo integral? 24 horas por dia. Porquê é que há ano letivo e férias? Porquê? Será que a mentalidade, a inteligência do aluno para de funcionar em dezembro e volta a funcionar em fevereiro? Já pensaram nisso? Já pensaram que vós ides a um culto e chegais lá e tem assim um papel: volta em fevereiro porque Deus está de férias. Olha que diabo. Que diabo não. E já agora, para não ficar muito pesado, uma historinha hilariante para terminar. Em homenagem à Elsa. Cá vai. Quando eu fiz a especialização em alfabetização linguística, eu comecei a ser muito procurado. Pensavam que eu era especial. Não, era. E veio um velhinho ter comigo. Professor, a minha neta aprendeu tão rápido e eu, que estou com 92 anos, não sei ler. Sim, mas porquê? Olha, eu até andei lá no EJA e tudo mais, mas não consegui. Sim, mas porquê é que você quer aprender a ler? Ele disse: olha, eu sou testemunha de Jeová. E quando eu vou ao culto, eu escuto o pastor falar aquelas coisas, mas eu penso que ele anda a inventar, eu quero ver se é verdade, eu tenho que ler. O que é que eu faço? Arranjei-lhe uma gravação em áudio do primeiro capítulo da Bíblia, do Gênesis, no princípio era o verbo, tal. E disse: abra a Bíblia. Ele abriu. E eu carregava no play e ele ia com o dedo a olhar para mim. Por analogia fonética, aprendeu a ler em 3 meses. Tão simples. Segundo caso, uma senhora, 32 anos, vem ter comigo: professor, você conseguiu ensinar a minha filha em 3 meses, ela andou até aos 9 anos sem saber ler nas outras escolas, você ajuda-me a quê? A aprender a ler? Porquê é que você quer aprender a ler? Porque tem que saber porquê. É o meu marido. O seu marido? O que é que tem o seu marido? Olha, eu vou confessar-lhe, eu ando desconfiado. Ele começou a chegar à 1, 2 da manhã. Maridinho, desculpa lá, isto não são horas de chegar. Ele diz-me que está a trabalhar até tarde, mas se eu soubesse ler os papéis que ele tem no bolso do paletó. Eu disse: tem papéis? Tem montes de papéis no bolso, eu não sei ler. Então traga-me um papel. E ela trouxe. Aprendeu a ler em 2 meses. Separou-se no 3º mês, lógico. Aprendeu em 2 meses, separou-se no 3º. A leitura é um ato emancipatório. Ficai em paz. Até breve. Tchau.